vocês fiquem à vontade. Eu acho que a gente parou aqui, né? Eu falei para vocês do hepatocarcinoma na aula anterior, não foi? Foi, professora. Foi, né? Então, hoje a gente vai recomeçar. Eu deixei já no aprender essas aulas, vocês viram? Sim, eu vi. Eu já postei, então, o restante, a aula inteira, na verdade, que eu dividi em dois tempos, e tem um vídeo à parte, porque o aprender dá um máximo, acho que de 80 a 800, não sei quanto de memória para eu postar, mas a aula com os vídeos excedeu. Então, eu tive que tirar o vídeo que eu vou apresentar para vocês. Eu não lembro se eu tirei o vídeo de ligadura elástica, tá? Ele está inserido na aula, quando eu dei para vocês, mas no aprender ele está numa partezinha à parte. Então, vamos lá, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho, continuar falando das complicações de cirrose. No primeiro tempo da aula, introduzimos a cirrose hepática, falei alguma coisa de HDA, com ligadura elástica, eu falei alguma coisa do hepatocarcinoma, que é outra complicação, e hoje a gente vai falar da PBE, que é peritonite bacteriana espontânea, vamos falar da encefalopatia hepática, e no final da aula eu vou falar de uma coisa que não é complicação da cirrose, mas é a esteatose hepática, né, que é uma doença altamente prevalente nos dias atuais. Então, a ascite é a complicação mais frequente da cirrose hepática, mais comum que a encefalopatia, mais comum que o sangramento, HDA por varizes, mais comum com o hepatocarcinoma. Então, ela é extremamente comum, paciente portador de ascite. E ela tem a complicação dela, que é quando há uma infecção desse líquido acítico, e o paciente terá a peritonite bacteriana espontânea. A ascite, gente, começando. Quando o paciente tem ascite, eles têm uma mania de toda ascite enviar para o nosso ambulatório de gastro, mas a gente sempre lembra que nem toda ascite é de etiologia hepática. Eu posso ter ascite, por exemplo, vocês sabem disso, numa síndrome nefrótica, aquele paciente que tem aquela proteinúria, né, pela urina, síndrome nefrótica, ele pode ter edemas, anasarca, ascite, ou mesmo na insuficiência renal, mais descompensada. Eu posso ter ascite também na pancreatite, eu posso ter ascite na insuficiência cardíaca também, descompensada, a gente chama até de cirrose cardíaca, mas na verdade já não é uma cirrose, né, é de etiologia cardíaca. E eu posso ter ascite numa tuberculose peritoneal, eu posso ter ascite numa carcinomatose peritoneal. O paciente começou com tumor de cólon, de intestino, e esse tumor invadiu o peritônio, dando a carcinomatose peritoneal, e esse paciente poderá evoluir com ascite. Então, nem sempre ascite é fígado, é cirrose. Na maioria, sim, mas nem sempre. Quando a gente vai analisar o líquido acítico, quando eu vou puncionar, tirar uma porção, né, um ml desse líquido acítico, eu tenho que analisar alguns exames desse líquido acítico. Um dos mais importantes é saber a taxa, a quantidade de albumina presente nesse líquido acítico. Eu preciso saber a glicose presente nesse líquido acítico. Eu preciso saber a amilase, porque se essa amilase estiver aumentada no líquido acítico, eu vou pensar numa pancreatite. Eu preciso saber o DHL, e eu preciso saber principalmente a celularidade. O que é celularidade? É como se fosse um hemograma do líquido acítico. Ele vai me falar quantos glóbulos vermelhos tem nesse líquido acítico e quantos leucócitos tem nesse líquido acítico. Eu repito, como se fosse um hemograma no líquido acítico. Eu vou pesquisar se tem alguma bactéria, algum vírus, algum fungo crescendo dentro do líquido acítico, e vou pesquisar se tem células neoplásicas nesse líquido acítico. Então, é muito comum essa bioquímica do líquido acítico. Quando eu faço essa bioquímica? Geralmente na primeira vez que o paciente vai fazer uma paracentese,
que é esvaziar, né, que é drenar esse líquido acítico. Na primeira vez é meio que obrigatório, e periodicamente, quando ele vai precisando esvaziar, fazendo as paracenteses, tirar essa CIT, também é recomendável fazer, mas na primeira vez mais ainda. Por que que é importante? Eu citei duas situações importantes, a albumina, e citei todas, né, mas mais importantes, a albumina e a celularidade. Por que que eu preciso dosar a albumina do meu líquido? Porque tem um macetezinho, gente, que chama GASA, é o gradiente de albumina sérica menos a albumina do líquido acítico. Então, eu vou lá, doso a minha albumina sérica, tipo 3, e vou dosar do meu líquido acítico, 1. Quanto que é 3 menos 1? 2. Então, toda vez que essa continha do GASA der maior que 1,1, é muito, mas muito, muito sugestivo de ser, não especificamente, mas é muito sugestivo de ser uma CIT de etiologia de cirrose. Então, quando eu me deparo com GASA menor que 1,1, eu já tenho outras etiologias, tipo assim, quando ele já dá menor que 1,1, eu já devolvo para alguma especialidade. Ele já não é mais meu. Ele volta para a clínica médica, ele vai para a cirurgia, ele vai para a cardio, ele vai para a pneumo, ele vai para algum lugar, mas meu ele já não é mais. Para ser do fígado, cirrose, essa CIT, o GASA tem que dar maior que 1,1. Deu para entender? Deu sim, prof. Deu sim? Então, continuando. Eu vou falar um pouquinho mais do GASA, tem uma tabelinha do GASA mais adiante. Como que eu faço o tratamento da minha CIT? Desde uma dieta hipossódica, a gente poderia até inverter a ordem aqui desses itens, desde uma dieta hipossódica, né, pobre em sódio. Normalmente, a junção da dieta hipossódica com o uso de diurético, eu não vou ficar cobrando muito tratamento de vocês, isso é mais lá no internato, mas a gente pode lançar a mão da furosemida, da espironolactona, que é aquele diurético poupador de potássio. Com a introdução desse tratamento mais básico, diurético e dieta, a expectativa é que esse paciente perca mais ou menos meio quilo dia. Ele também não pode perder muito mais, senão ele pode desidratar, ter alguns distúrbios hidroeletrolíticos importantes, mas a gente vai mensurando a melhora da CIT, porque ele vai perdendo peso, né, esse líquido vai saindo pela urina, digamos assim, e circunferência abdominal. Então, geralmente eu peço para o meu paciente fazer um caderninho, 9/4, quanto que ele estava pesando e quanto que deu circunferência abdominal na altura do umbigo. Não precisa ser diário, uns 2, 3 dias depois, peso de novo e a circunferência abdominal para você acompanhar que está sendo bom esse tratamento. Em alguns pacientes, a gente pode lançar a mão da paracentese, que eu acredito que vocês já viram, não sei, mas já devem ter ouvido dizer que é você puncionar o abdômen, a barriga do seu paciente e fazer a drenagem, né, a retirada desse líquido acítico. Nós temos 2 tipos de paracentese. A paracentese somente diagnóstica, que você vai lá, tira 30, 60 ml de líquido acítico, para poder fazer todo esse exame aqui, que eu estou citando para vocês, e tem a paracentese de alívio, que é quando aquele paciente já está com a barriga grande, bem tensa, esse abdômen, às vezes até com insuficiência respiratória restritiva, né, que esse líquido vai subindo, vai empurrando o diafragma para cima e ele chega lá, no pronto-socorro, onde ele chega, ou qualquer que seja o local, pedindo para fazer a paracentese, o procedimento para retirar 2 litros, 5 litros, 10 litros, depende do tanto de líquido que tem lá dentro. Essa é a tabelinha, acho que está dando para vocês ver mais ou menos, está um pouco ruim porque ficou branco aqui o fundo, do cálculo do GASA, então que é a albumina sérica do sangue menos a do líquido acítico. Como eu falei, quando ela é maior que 1,1 ou igual, né, até acho que faltou no slide anterior, igual ou maior que 1,1, bem típico de cirrose, de hepatite alcoólica, de ascite da insuficiência cardíaca, de trombose da veia porta, da Budd-Chiari, que é aquela trombose de veia suprahepática, que o sangue não consegue passar pelo fígado, que eu apresentei na primeira aula, e de metástase hepática. Em contrapartida, se o GASA é menor que 1,1, pode ser essa carcinomatose peritoneal, que é a invasão
por câncer do peritônio, peritonite por tuberculose, da ascite pancreática, ascite biliar, síndrome nefrótica, no lúpus, por exemplo, o paciente com lúpus pode ter a serosite, com derrame pericárdico, derrame pleural, ascite. Então, assim, só vai ser da gastro, realmente, digamos, cirrose, acima, aqui também, né, a gente pode ter ascite pancreática, também é da gastro, mas como a aula é cirrose, igual ou maior que 1,1. Eu falei para vocês que uma das medicações que a gente utiliza para manejo, para tratamento da ascite, é espironolactona, que é o diurético poupador de potássio, cujo nome comercial bem comum, que alguns de vocês talvez já ouviram dizer, é o aldactone. Eu gosto de chamar a atenção que a gente utiliza muito esse diurético, não vou ficar passando doses, se vocês saberem já passando, que o máximo que a gente pode passar são 4 comprimidos ao dia, a gente começa com uma dose mais baixa e vai aumentando à medida da necessidade. Mas é uma medicação que pode provocar ginecomastia. E eu falei lá no primeiro tempo da aula de cirrose que um dos estigmas de hepatopatia crônica de cirrose é a própria ginecomastia. Então, às vezes o paciente já tem uma ginecomastia, você introduz a aldactona, a espironolactona, e esse paciente vai falar que a mama dele cresceu mais ainda, e geralmente ele queixa que depois da introdução da espironolactona, ele queixa, você vai associar, essa mama também fica mais dolorida. Ele vai queixar muito isso com a introdução da espironolactona, tá, gente? Aqui é uma fotinha, como é feita essa paracentese, eu acho que o próximo slide é um vídeo. Então, você vai lá, o paciente é deitado, fica deitado, você punciona esse abdômen, liga, né, um dispositivo, aqui está até colocado naquelas bolsinhas coletoras de urina, isso aqui não é urina, tá, gente, não é cistostomia, isso aqui não é na bexiga do paciente, é no abdômen do paciente e é esvaziado, ó. Geralmente, quando não há nenhuma nenhum acidente de punção, porque até pode ter esse acidente de punção, esse paciente com cirrose, eu já falei a vocês, que ele normalmente tem plaqueta baixa por causa do sequestro esplênico, ele tem distúrbio de coagulação, então às vezes sai um sanguinho, pegou um vaso, uma veinha, mas esse daqui tá bem bonitinho de ver, bem amarelinho. Esse vídeo eu vou mostrar para vocês, eu peguei do New England, tá? É um vídeo explicando, então, como é feita essa paracentese. Aqui nesse vídeo, se eu não me engano, ele vai falar um pouquinho da paracentese diagnóstica, que é que tira um pouquinho desse líquido para fazer toda aquela análise de albumina, de leucócito, de DHL, de glicose, amilase, etc. E ele também faz a paracentese de alívio, ele tira alguns litros do abdômen. Então, eu vou apresentar a vocês, é em inglês, mas tem a legenda aqui embaixo, depois, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição antes de continuar o restante dos slides. Vamos lá.
Entenderam, pessoal? Vocês já conheciam esse procedimento chamado paracentese? A gente teve uma semana integradora. Ah, é? Que a gente teve um cenário disso. Ah, mas foi de cirrose mesmo? Nossa, eu não lembro. Foi bem no começo. Foi de dengue, não foi? Foi dengue? Foi, não foi? Eu acho que foi. Foi de dengue, que Foi uma bem das no- complicações era... Eu acho que foi. Vocês viram? Então, o vídeo, ele tira aquele tantinho para fazer toda a análise daqueles exames e ele retira litros do paciente depois para ter um melhor conforto. Normalmente, esse líquido se refaz, a gente sempre tenta otimizar ao máximo a dieta hipossódica, o uso de diurético, na tentativa de menos procedimentos de paracentese. Teve uma aluna que perguntou da outra turma na terça se tem um limite máximo. Não, não há um limite máximo, mas acho que vale o bom senso, né? Não ficar toda hora futucando esse paciente. Sim, Caiu minha conexão, vocês perceberam? sim. Sim, prof. Vamos continuar então, tá? Apareceu um negócio aqui para mim e eu acabei perdendo. Então, o vídeo, ele te fez a paracentese, a diagnóstica, né? E a terapêutica, que é retirar aquele tanto de volume. Aqui é só uma fotinha, então eu acho que eu parei nessa parte. Geralmente, a indicação de fazer o procedimento é quando o abdômen, a barriga está tenso, que é sinal de que tem muito líquido, tá bom? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a PBE, que é peritonite bacteriana espontânea, que é uma das complicações, que é a infecção do líquido acítico. A PBE, então, que é peritonite bacteriana espontânea, é uma das principais complicações infecciosas da cirrose hepática em fase avançada.
tem uma taxa de mortalidade de até 20%. Quando eu dei aula para vocês de HDA, eu falei que a taxa de mortalidade da hemorragia digestiva alta é de 5 a 10%, e normalmente quando é de etiologia varicosa, é mais grave, chegando próximo dos 10%. Então, a PBE tem uma maior mortalidade, só para vocês terem uma ideia, do que o sangramento HDA por varizes. É caracterizada, né, o conceito seria a infecção do líquido acítico na ausência de qualquer foco primário de infecção intraabdominal. Então, o paciente não pode ter ascite e uma diverticulite. Sendo essa diverticulite inflamada, infeccionada, pode contaminar o líquido e o paciente vai acabar desenvolvendo uma infecção do líquido. Aí não é mais PBE, é uma peritonite bacteriana espontânea, secundária, me desculpa. O paciente não pode ter uma pedra, um cálculo na vesícula com infecção, senão essa peritonite não é mais PBE, é uma peritonite bacteriana também secundária à infecção da vesícula. A mesma coisa para apendicite, a mesma coisa para uma pancreatite, para alguma coleção, algum abscesso intraperitoneal. Então, a PBE é somente a infecção do líquido acítico sem outro foco de infecção. Geralmente, a principal via de infecção é pelo sangue, é hematogênica. Esse paciente pode ter bacteremia, e é devido à translocação bacteriana. As bactérias, então, da flora intestinal dentro do cólon, elas atravessam, né, essa barreira intestinal, vão para linfonodos mesentéricos e daí para outros locais extraintestinais, caem na corrente sanguínea e voltam para a ascite, tá? É mais ou menos dessa forma, lógico, de uma forma muito resumida, a fisiopatogenia da PBE. Então, eu só queria que vocês lembrassem que não pode ter esses focos infecciosos, senão não é mais PBE. É peritonite bacteriana secundária a esse processo infeccioso. Como que eu faço o diagnóstico da PBE? Difícil, às vezes. Que há muitos pacientes que são assintomáticos. Eu faria uma analogia com o COVID, né? Quantos pacientes com COVID não são assintomáticos? Imagino que um tanto. Aqui também, há um tanto grande de pacientes que são assintomáticos, outros podem chegar, porque a gente fala peritonite, né? Outros podem chegar com abdômen agudo, com descompressão brusca dolorosa positiva, outros podem ter diarreia ou constipação, alguns entram em encefalopatia hepática, que é um quadro de confusão mental que eu vou apresentar na sequência. Cerca de 50% terão febre, o resto não. Mas o diagnóstico, basicamente, há uma suspeita clínica, você tem que suspeitar, embora há pacientes assintomáticos, mas o diagnóstico de certeza é fazendo aquela punção, tirando aquele tanto de líquido que eu falei no início, para fazer a celularidade do líquido acítico, que eu falei que é como se fosse um hemograma no líquido acítico. Eu vou ver a quantidade de polimorfonucleares lá na parte dos glóbulos brancos. Se esse líquido acítico tiver maior ou igual a 250 polimorfonucleares, eu dou o diagnóstico de PBE para o meu paciente. Ou através da cultura também do líquido acítico, que tem que vir positiva. Normalmente, a bactéria que cresce é uma única bactéria, geralmente é monomicrobiana, Streptococcus, E. coli, muito comum também. Eu posso fazer, como esse paciente está num processo de bacteremia, que eu falei no slide anterior, eu posso fazer uma hemocultura também do meu paciente. E tem uma entidade que eu não costumo falar muito para vocês, a gente acaba falando mais lá no internato, que está dentro da PBE, mas não seria tão uma PBE em si, que a gente chama de bacteracite. O que é isso? É uma PBE, mas na qual o paciente não tem maior ou igual a 250 polimorfonucleares no líquido acítico. Você faz a punção, pede essa celularidade para o laboratório e não vê isso. Mas você põe num tubinho, igual da hemocultura, você põe um pouco de líquido acítico. Depois de 2 a 3 dias, cresce uma bactéria dentro desse tubinho. Aí o paciente, repito, ele não tem o polimorfo, mas tem a infecção. A gente chama de bacteracite e o tratamento é igual da PBE. Porque muitos pacientes cirróticos
são imunodeprimidos, imunocomprometidos, e às vezes não há aumento dos polimorfonucleares no líquido, e somente o crescimento da bactéria. O tratamento da PBE, então, falei para vocês como que faz o diagnóstico. O tratamento eu só cito também a vocês, que também é mais sexto ano. O tratamento, basicamente, a gente divide em duas etapas. O tratamento da PBE em si, do episódio agudo, e todo paciente que tem a PBE, ele tem que receber um tratamento profilático. Normalmente, esse tratamento profilático, vocês já viram lá de infecção urinária, dentro da nefro. Quando aquela moça tem aquelas 500 infecções de urina e depois entra com nitrofurantoína, com não sei o que lá de antibiótico, para evitar a recorrência dessa infecção urinária. O nosso, a partir do primeiro episódio de PBE, esse paciente vai tomar antibiótico o resto da vida. Isso os meninos questionaram a terça-feira, a turma da terça, e eu falei, é o resto da vida, até ele morrer, ou até ele fazer um transplante e não ter mais cirrose hepática. Então, seria o restante da vida ele vai tomar antibiótico. No episódio agudo, normalmente esse paciente vai ser hospitalizado. Eu faço o antibiótico rapidamente, o diagnóstico, assim que a celularidade já saiu. Quanto tempo que demora? O tempo do hemograma, às vezes, 2 horinhas, que ele está lá dentro do pronto-socorro, essa celularidade já sai, veio mais que 250 polimorfonucleares, eu já entro com antibiótico. Normalmente a cultura vai crescer um gram-negativo, que é da flora intestinal, e eu começo, né, fazendo uso de uma cefalosporina, repito, isso não vai cair para vocês, uma cefalosporina de terceira geração, que é a cefotaxima, nessa dose aqui que vocês estão vendo, e é altamente recomendado uma nova paracentese de controle, cerca de 2 dias, 48 horas após a introdução do antibiótico. Essa segunda paracentese, você também pede a celularidade e é esperado uma queda de 25% a 50% de queda, de diminuição dos polimorfonucleares em relação à entrada. Então, se, por exemplo, o seu José chegou com 1000 polimorfonucleares, eu entro com antibiótico, esse aqui é uma opção boa, 48 horas depois eu repunciono e eu espero que caia para 500, eu espero que caia para 750, que haja essa queda, que aí indica que o meu tratamento está bom. Aí muitos de vocês me perguntam, e aí, doutor, e se não cair, subir para 1.200, fizer o contrário? Aí eu vou pensar que o meu antibiótico não está bacana, e eu vou lá, depois desses 2 dias, possivelmente já cresceu algum bicho. Eu já peço para estar fazendo junto o antibiograma, e eu vejo qual antibiótico esse bicho, essa bactéria sensível, e eu troco a cefotaxima por esse antibiótico, se é uma vancomicina, se é um cefepime, qual antibiótico essa cultura do líquido vai me guiar. Gente, está dando para entender? Sim, professora. Sim. E por último, não por último da aula, mas por último da PBE, o tratamento profilático, que é aquele que eu falei que é o restante da vida. O paciente vai tomar antibiótico por boca, esse que eu apresentei a vocês, na fase aguda, é endovenoso, tá? EV, e para o resto da vida seria oral, principalmente, repito, para cobrir gram-negativo. Utilizamos muito a norfloxacina, a ciprofloxacina, na dose de 1 comprimido ao dia. Então, às vezes, vocês vão lá no ambulatório pegar um paciente cirrótico que está tomando essa quinolona uma vez ao dia. Você vai falar, nossa, que prescrição errada, será que está errado? O antibiótico o resto da vida, numa subdose? Não, é a dose mesmo que utilizamos para o tratamento profilático do nosso paciente. Aqui é uma tabelinha, então, também não vai cair na prova, é para ilustrar diferenças da peritonite bacteriana espontânea daquela da peritonite bacteriana secundária, que é quando tem uma pancreatite junto, uma apendicite, uma facada no intestino que sai cocô para dentro do líquido acítico. Algumas coisas que são semelhantes, mas algumas coisas mudam em relação à taxa de proteína desse líquido, glicose, a cultura, que eu falei para vocês que na PBE normalmente é monomicrobiana, aqui é polimicrobiana, mas é para ilustrar, tá bom?
Podemos encerrar, então, PBE, e vamos passar para a próxima complicação, que é a encefalopatia hepática. Sim. Sim. A encefalopatia hepática é um quadro confusional da cabeça do paciente. Normalmente, o paciente não percebe que está em PBE, quem percebe mesmo, quem vai levar o paciente ao hospital, ao ambulatório, onde quer que seja, é o familiar, tá? Ele que vai perceber. Então, a encefalopatia hepática, a definição, é um conjunto de manifestações psíquicas e neurológicas de um paciente que ele pode ter uma doença hepática aguda ou crônica, no caso a cirrose, que é o que eu estou falando para vocês. Mas se a gente for pensar, por exemplo, o paciente da dengue, que tomou lá 500 paracetamols, não sei se é assim que vai falar, ele tomou muito paracetamol, ele pode fazer uma insuficiência hepática fulminante, é um quadro agudo de insuficiência hepática, e pode evoluir com encefalopatia hepática. Aqui eu acabo falando mais da cirrose, que é o motivo da aula, desde que seja excluído também outras causas de encefalopatia, porque existe outras causas metabólicas de encefalopatia que eu vou mostrar na sequência a vocês. Normalmente o paciente com cirrose, eu estou falando mais da cirrose, não da insuficiência hepática fulminante, ele tem a cirrose e ele pode entrar em encefalopatia, pode exacerbar, pode agudizar. Normalmente há fatores desencadeantes, precipitantes dessa encefalopatia, então toda vez que o paciente chega com encefalopatia, eu tenho que tratar a encefalopatia, mas tentar descobrir o mecanismo que está provocando isso, senão toda hora vai ser recorrente. Então, infecções, não raramente ele chega com PBE e faz uma encefalopatia, ele faz uma pneumonia, encefalopatia, uma infecção urinária, encefalopatia, ele está tomando espirulactona, o potássio dele sobe, que é um diurético poupador de potássio, além de poder fazer alguma coisa na parte cardíaca, essa hipercalemia também pode precipitar encefalopatia. Paciente chega com sangramento na sala de emergência, vocês vão entender a fisiopatogenia daqui a pouco, ele pode desenvolver encefalopatia. Paciente que toma muito diazepam, clonazepam, benzodiazepínico, pode fazer encefalopatia. Tanto que a medicação que a psiquiatria prescreve para os pacientes com cirrose hepática, que querem ficar calmos, dormir, é o lorazepam, que ele não tem esse metabolismo hepático. Paciente que foi no churrasco, comeu muita carne, ele pode precipitar encefalopatia. Paciente com constipação e outros. Então, normalmente há um fator precipitante, mas às vezes esse fígado está tão doente, esse paciente está tão, digamos, numa fase terminal dessa cirrose, que às vezes mesmo sem encefalopatia, sem fator desencadeante, por não ter mais fígado, digamos, ele entra em episódios de encefalopatia. Eu vou tentar explicar, gente, de uma forma bem simples, a fisiopatogenia da encefalopatia. Então, essas alterações de origem neurológicas, psiquiátricas que ocorrem na encefalopatia hepática são de origem metabólica. Na verdade, não se conhece exatamente o mecanismo fisiopatológico exato que as determinam. Há uma teoria, a teoria mais aceita é de que substâncias nitrogenadas de origem intestinal afetariam adversamente a função cerebral, sendo a principal dessas substâncias nitrogenadas a amônia. Então, aquela amônia que eu vou explicar, que é produzida lá no intestino, ela não consegue ser metabolizada pelo fígado, eu tenho um slide dessa metabolização. Essa amônia vai agir no nosso sistema nervoso como um neurotransmissor inibitório, GABA, e vai inibir essa parte, digamos, neurológica do cérebro. Gente, de uma forma muito resumida isso. Então, essa amônia, que não é metabolizada, é a principal neurotoxina envolvida no surgimento da encefalopatia hepática. Então, a amônia é liberada a partir de vários tecidos, ela pode vir do intestino, do rim, de músculo, mas a maior parte dela vai estar presente na veia porta, tendo como fonte a amônia lá do intestino. A amônia do intestino foi lá para a veia porta. Essa amônia ela é resultante da ação de bactérias intestinais
sobre produtos proteicos. Por isso que, por exemplo, quando você come muito churrasco, você vai produzir muita amônia. Quando você está muito constipado, há uma alteração dessa flora intestinal que vai produzir muita amônia. Sangramento, você tem sangue dentro da luz intestinal, você vai ter comida para a bactéria da luz da flora intestinal. Altera também essa flora intestinal, resulta em muita amônia. No indivíduo normal, a maior parte da amônia é excretada através do metabolismo de primeira passagem hepático, no qual essa amônia é metabolizada pelo fígado e transformada em ureia, que é excretada via rim, via urina. Então, no nosso paciente com cirrose, esse fígado está doente, a amônia, que é o metabolismo de proteína, de bactérias sobre essa proteína lá dentro do cólon, produz essa amônia e elas não conseguem ser metabolizadas no fígado, aumenta a amônia sanguínea, há uma hiperamominemia, e essa amônia vai agir como neurotransmissor inibitório. Sendo que a excreção da amônia, né, dessa substância, é reduzida na insuficiência hepática, ela não é convertida em ureia, com a eliminação renal, níveis elevados de amônia intracelular resultam em alteração da neurotransmissão, principalmente pela ativação de agonistas GABA, que são inibidores da transmissão neuronal. Aqui eu tenho esse slide que eu falei para vocês, que o metabolismo dessas proteínas, de outros aminoácidos, pelas bactérias da flora intestinal, vão produzir amônia. Essa amônia é extremamente tóxica, óbvio, e essa amônia deveria passar pelo fígado e ser convertida, ser metabolizada em ureia, que seria excretada pelo xixi. Isso não acontece, a amônia sobe, neurotransmissão, né, neurotransmissor inibitório. Deu para entender, pessoal? Sim, professora. Sim? Vamos lá, então. Como que eu faço o diagnóstico se o meu paciente está em encefalopatia hepática? Avaliação clínica. Você meio que bate o olho, eu brinco com o paciente, eu e a família, né? Está fora da casinha. Ele fica esquisito. Quem não conhece o paciente acha que ele é um paciente da psiquiatria. Vai achar que tem que encaminhar para a psiquiatria. Quantas vezes a psiquiatria não encaminha o paciente que foi de forma incorreta, encaminhado para a psiquiatria, e na verdade o problema dele era metabólico. Era essa não metabolização da amônia num paciente, digamos, cirrótico. Esse paciente, a níveis de encefalopatia, está nessa tabelinha aqui, desde um grau mais leve, a principal classificação é essa, que é utilizada, desde um grau mais leve até graus extremamente profundos. O 4 é dividido em 4A e 4B. O 4A, o paciente está extremamente sonolento, entrando em coma, você ainda cutuca, ele responde a estímulo doloroso, 4A. O 4B pode entubar esse paciente. Ele tem rebaixamento importante do nível de consciência, ele pode broncoaspirar. Então, o paciente chega no consultório, fora da casinha, o acompanhante vai contar que ele está esquisito. Normalmente o acompanhante, a primeira vez que dá, o acompanhante assusta, né, que não sabe o que é aquilo, mas depois o acompanhante já nem mais assusta, já entende o que está acontecendo. Esse paciente inicialmente troca o dia pela noite, ele fica andando na casa à noite, durante o dia dorme, ele não sabe mais as coisas, ele chega na cozinha para pegar um copo d'água, está lá com o copo na mão, não sabe o que vai fazer com esse copo. Ele pode começar a ter o flapping, vocês lembram do flapping? Ele pode começar a ter, aqui nessa fase, principalmente a fase 2, indo para 3, ainda tem um pouquinho de flapping. Há exames laboratoriais, principalmente o aumento da amônia sérica, mas o que a gente leva mais em consideração, sem sombra de dúvida, diagnóstico clínico, ainda mais no nosso paciente que já sabemos que ele tem a cirrose hepática. Há alguns exames também, o eletroencefalograma, né, o eletro da cabeça, digamos assim, tem a presença de ondas trifásicas, que também fala muito, muito a favor da encefalopatia ser de origem hepática. Aqui a tabelinha dos graus, isso daqui pode pular, só queria que vocês soubessem que desde um grau mais leve até um grau extremamente importante.
Mas lembrar também que nem toda encefalopatia é hepática. Eu posso ter esses quadros neuropsíquicos, digamos, numa cetoacidose diabética, numa hipoglicemia, por diminuição de oxigênio, por uma intoxicação alcoólica. Então, às vezes é confuso, né? O paciente tem uma cirrose hepática, etiologia álcool, e ele fica fora da casinha, como eu estava falando. A gente não sabe se foi da ingestão, né, se ele está embriagado, digamos, ou se realmente é uma encefalopatia hepática. Intoxicação por chumbo, outros metais pesados, intoxicações por medicações psiquiátricas. Se o paciente teve um sangramento dentro da cabeça, ele pode ter alterações neuropsíquicas, um tumor cerebral, ou mesmo alterações psiquiátricas, tá? Então é importante tentar esse diagnóstico diferencial. O tratamento, como eu falei para vocês, sempre tentar identificar o fator desencadeante e eliminar esse fator desencadeante. Então, assim, como muita carne, tenho muita proteína, bactéria da flora intestinal vai metabolizar essa proteína e vai produzir amônia. Então, vamos diminuir a ingestão dessa proteína, por exemplo, tá? Seria um fator desencadeante. Como que eu dou comida para o meu paciente, como que eu vou ofertar? Vai ser por boca, via oral, vai ser por sonda nasointeral, óbvio, né? A gente está com um paciente com nível 4, além dele ser entubado, muitas vezes, é passado uma sonda nasointeral para dar comida. Como que ele vai comer se ele não está respondendo a nem estímulo doloroso? Então, você orienta uma dieta com restrição de ingestão de proteína, fazemos isso, mas normalmente eu dou uma regada, eu peço ajuda para as meninas da nutrição, é feita uma limpeza intestinal com enteroclisma, conflito enema, porque aí eu tiro essa flora intestinal, eu tiro essa amônia, eu tiro esse produto proteico que estava dentro do cólon, que iria produzir amônia. Eu posso utilizar também laxante, um laxante que a gente utiliza muito na cirrose, vocês vão ver isso lá no internato, é lactulona, é um laxante osmótico. Quem já fez colono, ou algum parente já fez, é dado manitol, que é um laxante lá que põe com limão, etc., para provocar uma diarreia no nosso paciente. Tanto o manitol como a lactulona são laxantes osmóticos, eles puxam água para dentro da luz intestinal e puxando água, o paciente vai ter diarreia, vai evacuar, então vai dar uma limpada no meu intestino, menos encefalopatia. Eu posso lançar a mão de alguns antibióticos para meio que esterilizar essa flora intestinal, não ter a ligação da flora com a proteína e não produz amônia. Eu posso utilizar o LOLA, o aspartato de L-ornitina, aqui está em inglês, né, o LOLA, é uma medicação que ajuda naquela metabolização hepática, ajuda na transformação da amônia na ureia. O SUS não fornece, é uma medicação um pouco carinha, então não são todos os pacientes, mas ajuda muito no tratamento agudo e prevenção de novas encefalopatias. E posso e devo também usar o probiótico, né? O probiótico também vai alterar essa flora intestinal, dificultando essa metabolização dessa proteína na formação da amônia. Aqui está exemplos. A rifaximina é um antibiótico bem recente, a gente utilizava muito, vocês já ouviram dizer, da neomicina, tá? Neomicina oral, não pomadinha. A neomicina é um aminoglicosídeo, cujo principal efeito colateral é a insuficiência renal, por ser um aminoglicosídeo. Então, a gente dava uma medicação para o cirrótico para melhorar a encefalopatia e ele fazia uma insuficiência renal, que não é nada legal. Então, a rifaximina, Estados Unidos, Europa já fazia alguns anos. Ano passado, começou a liberação, né, a comercialização da rifaximina, que é esse antibiótico, para alterar a flora intestinal. Posso fazer limpeza de intestino, como eu falei, com flit, com enteroclisma. Aqui é um exemplo, gente, de um probiótico que eu citei, o LOLA, né, ornitina aspartato, que ajuda naquela metabolização que eu falei para vocês, da amônia virar ureia, e a lactulona, outros laxantes. Existe o lactitol, que é um laxante menos doce. Quem já tomou lactulona sabe que ele é um docinho, tá? Ele tem muito açúcar,
por isso que faz essa osmose, puxa água para dentro da luz intestinal. Então, se eu estou diante de um paciente diabético, há outras opções também, como, por exemplo, o Lactitol. Gente, alguma dúvida para a gente passar na parte final de fígado sobre a encefalopatia? Tudo certo. Oi? Tudo certo. Tudo certo? Então, vamos perder um pouquinho de tempo aqui, que não é complicação agora da encefalopatia, da cirrose, mas é uma doença muito prevalente. Vocês vão pegar muito mais lá no ambulatório, no postinho, esteatose do que cirrose, sem sombra de dúvida. Então, a gente vive, né, uma epidemia da esteatose hepática. Acho que não sei se eu já mostrei esse slide vai começar a ser repetitivo. Um fígado normal, um fígado com esteatose, que é o acúmulo de gordura. Essa esteatose pode virar uma esteatohepatite. Então, quando eu falo hepatite, não confundam com a do Portelinha, que é hepatite B, que é hepatite C. Aqui é uma inflamação do fígado, dessa gordura, na verdade. Então, a gente chama de esteatohepatite não alcoólica, até porque também o álcool, ou mesmo a hepatite B, a hepatite C também podem dar esteatose hepática e ela também inflamar. Então, aqui eu estou falando da nossa esteatose, daquele paciente mais gordinho, sobrepeso, que tem uma glicemia de jejum alterada, que já tem um perfil de colesterol e triglicerídeos um pouco ruim ou muito ruim, é a inflamação da própria gordura da esteatose, que pode levar a cirrose. Falei lá na primeira aula, a principal causa de cirrose é a cachaça, né? É a bebida alcoólica, mas hoje cada vez mais a esteatose vem ganhando terreno. Esse processo aqui, ele pode ir para essa mão, mas ele também pode voltar. Já a partir do momento que cirrotizou, infelizmente, não tem a volta, né? Só tem a ida. Então, a gente tem tempo aqui. Esse processo normalmente demora-se anos para acontecer, assim como o álcool também demora-se anos. Então, você tem tempo para diagnosticar, orientar e tratar o seu paciente. Novamente, o fígado normal, somente com gordura, gordura inflamada, cirrose e o câncer aqui. Uma perguntinha. Como que eu sei se o meu paciente tem só gordura ou se ele tem uma gordura inflamada? Porque câncer eu sei que ele não tem, digamos, ele não tem nenhum nódulo lá no ultrassom, não tem aumento de alfa-feto, ele também não é normal, ele não tem cirrose porque o fígado também não é atrofiado, porque ele não tem água na barriga. Como então eu diferencio essas duas situações, esteatose e esteatohepatite? Como que vocês acham? Pelo tamanho? Não. Normalmente, aqui tá errado, né? Eu peguei da internet, não, mas aqui parece que tá menor. Mas não é pelo tamanho do fígado. É pelo aumento da TGO e TGP. Quando a gente fala cirrose hepática, função hepática, a gente sempre lembra da bilirrubina, lembra do Charles Pugh, do Beata? Bilirrubina, albumina e o TAP, da coagulação, tempo de protrombina. Aqui a gente vai lembrar, na esteatohepatite, da TGO e da TGP. Se o paciente tem gordura no fígado, no ultrassom, mas a TGO e a TGP são normais, é uma esteatose hepática. Já se ele tem gordura no ultrassom, é a mesma coisa, mas já com aumento de TGO e TGP, já é uma esteatohepatite. Tudo bem? Seria no caso, tipo assim, já tinha lesão. Já teve um processo inflamatório, uma lesão hepatocelular nesse fígado. Entendi, obrigada. Imagina, aí esse processo inflamatório crônico produz fibrose e dá origem à cirrose, tá? Esse slide aqui, gente, depois vocês perdem um pouquinho de tempo, mas é mais ou menos explicando quantos por cento de um fígado normal vai ter esteatose. Aqui, ó, 25%. Desse fígado com gordura, quantos vão evoluir para esteatohepatite? Quantos desses vão evoluir para cirrose? Isso é menos importante, mas para critério de curiosidade, para vocês saberem o quão de porcentagem esses pacientes
vão evoluindo até chegar a cirrose. Vocês vão me falar, doutora, é muito pouco. Somente 4% dos pacientes com esteatose ou 20% com NASH, que é a esteatohepatite não alcoólica, que seria esse estágio aqui, vão evoluir para cirrose, embora é 20%, né? Nem tão pouco. Mas por que essa importância? Porque muitos de nós têm esteatose. Esse slide fala de 25%, mas eu já vi locais falando de que 30% hoje da população adulta no mundo tem esteatose hepática. Então, se a gente for pegar 4% desses 30%, dá muita gente, tá? Então, a esteatose cada vez mais aumentando, a cirrose hepática por esteatose também cada vez mais aumentando. Hoje, a esteatose hepática é a principal doença dentro da hepatologia. Ela ganha da hepatite C, ela ganha da B, tá? A gente tem dois grandes frentes, o álcool ainda e a esteatose cada vez mais ganhando campo. Então, vamos começar. A doença hepática gordurosa não alcoólica, tá? Quando não tem álcool, quando não tem hepatite B, quando não tem hepatite C. É aquele perfil que, repito, do paciente mais gordinho, que tem obesidade visceral, que tem colesterol bom baixo, que tem colesterol ruim aumentado, triglicerídeos aumentados, síndrome metabólica, pressão alta, diabético ou pré-diabético. Seria aquele kit que a gente já pega. É uma doença do mundo moderno, né? Hoje está todo mundo um pouco mais gordinho. Hoje é a doença hepática, como eu já falei, mais comum, ganhando de outras doenças hepáticas. Embora uma doença extremamente, inicialmente benigna, ela pode evoluir para cirrose e para câncer, sim. Eu tenho que descartar que o paciente tem hepatite C, eu tenho que descartar a hepatite B, eu faço aquela sorologia que eu expliquei a vocês semana passada, da hepatite B, da hepatite C, e eu tenho que descartar que o meu paciente não ingira muito álcool, lembra? Mais ou menos 20 gramas álcool mulher e 40 gramas de álcool homem, senão ele também pode estar diante de uma esteatose alcoólica, e não mesmo uma esteatose metabólica. A doença hepática gordurosa não alcoólica tem prevalência alarmante, principalmente em países industrializados, e está aumentando muito naqueles considerados de terceiro mundo. A doença hepática gordurosa não alcoólica, como eu falei, já cheguei a pegar de 30%, aqui eu achei no nosso livro de referência de 10 a 40, uma média de, aqui falou para vocês, 25, 30, mas pode chegar até 40%. E não confundam, a doença hepática gordurosa não alcoólica é somente a esteatose, quando não tem a inflamação. E a esteatohepatite não alcoólica é quando já tem a inflamação, que é a esteatohepatite, que representa mais ou menos isso da população. Se a gente for pegar os obesos da fila bariátrica, 95% desses que estão na fila da bariátrica tem esteatose hepática. Então, essa média de 40% é um total, mas dentro da fila do bariátrico pode chegar até quase 100%, como vocês estão vendo aqui. A patogênese também da doença hepática gordurosa não alcoólica ainda não é totalmente esclarecida, ela tem uma etiologia multifatorial, eu já falei para vocês, principalmente pacientes obesos ou com sobrepeso, diabético tipo 2, que tem essa resistência à insulina, que tem um perfil de colesterol mais ruim, que são hipertensos. A verdadeira relação causal entre a esteatose se tornar uma esteatohepatite não alcoólica, vem com acúmulo de fibrina, de tecido fibrótico, vem dessa doença crônica do fígado, assim como sua patogênese ainda não são totalmente esclarecidas. Uma das hipóteses hoje mais aceitas na fisiopatogenia dessa gordura virar uma hepatite, que vira uma cirrose, né, da evolução, então, para a esteatohepatite até a cirrose, é uma das principais teorias, é a resistência à insulina, como uma condição inicial para acúmulo de ácido graxo nos hepatócitos,
levando à esteatose, e estímulos subsequentes, tais como estresse oxidativo, ativação de citocinas inflamatórias, o estresse do retículo endotelial, para o desenvolvimento, então, da inflamação, levando à esteatohepatite, isso torna-se crônico, fibrose e cirrose hepática. Na prova, gente, eu não vou ficar, esse é segundo bimestre, ninguém vai ficar cobrando essas etiopatogenias, tá? Bem possivelmente serão questões mais diretas, baseadas realmente em caso clínico. Há algumas medicações também que podem participar da esteatose, com evolução para esteatohepatite. Então, às vezes você pode pegar aquele paciente mais magrinho, que se fala, ele não é hipertenso, não é diabético, não tem colesterol, não tem nada, como que ele teve esteatose, não é cachaceiro, não é hepatite B, não é hepatite C, corticoide. Por exemplo, paciente que faz uso muito tempo de corticoide, vou dar um exemplo, na asma, no lúpus, na doença de Crohn, esse paciente pode desenvolver essa esteatose, muito estrogênio, a mildarona, né, o antiarrítmico lá da cardiologia, pode desenvolver, nifedipina, bloqueador de canal de cálcio, ácido valproico, tamoxifeno, pós-câncer de mama, tetraciclina, cloroquina, MTX, o metotrexato, então uma lista de medicamentos que podem levar a isso também. O quadro clínico da esteatose, ou mesmo da esteatohepatite não alcoólica, que é a complicação quando sobe a TGP, principalmente, o quadro clínico é assintomático. A maioria dos pacientes, assim como na PBE, que é aquela infecção do líquido acítico, na cirrose, a maioria ainda são assintomáticos. Alguns deles podem ter alguns sintomas totalmente inespecíficos, que lembra até uma cirrose, que é fadiga, dinamia, indisposição, ou mesmo dor no hipocôndrio direito. Pessoal, vocês estão me ouvindo, me vendo? Sim. Eu acho que eu perdi a conexão, né? Eu perdi a conexão, agora vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Em que parte que eu parei para vocês? Eu já estava naquela, foi a maioria é assintomático, mas é descoberto vai fazer um exame de check-up e acaba vendo uma TGP aumentada. Eu acho que eu não tinha chegado nessa parte não, né? Não. Então, a maioria é assintomático e ele vai lá fazer um exame de check-up e acaba descobrindo uma TGP aumentada. É encaminhado para o gastro ou para o hepatologista e você faz um ultrassom, por exemplo, e vê que esse paciente tem gordura. Gordura com TGP aumentada, lógico, você vai checar se não é bebida alcoólica, não é hepatite B, não é a C, somente uma gordura pode ser uma esteatohepatite. Ou mesmo, quem acaba descobrindo são outros profissionais. Se o paciente já é gordinho, o endócrino já sabidamente pede ultrassom para ver se tem gordura. Esse paciente geralmente tem sobrepeso, obeso, já tem essa adiposidade visceral. Muitos deles, cerca de metade deles, tem aumento hepático, aumento do fígado, e algum deles, infelizmente, já podem descobrir não a esteatose e nem a esteatohepatite. Eles já podem descobrir
a cirrose hepática já evoluiu para cirrose. Então, o diagnóstico é baseado principalmente na exclusão de outras causas hepáticas. Citei a vocês principalmente o álcool e as hepatites B e C. Laboratorialmente, na esteatose, que é só gordura, eu posso ter nada, eu posso ter TGA, TGP normais, bilirrubina normal, albumina, tudo normal. Em alguns casos, principalmente na esteatohepatite, eu já posso ter aumento de TGP, que é a aminotransferase, eu posso ter aumento de gama-GT, lembrando que a gama-GT aumenta em pedra na vesícula, aumenta no consumo do álcool, pode aumentar na esteatose hepática. Se esse paciente já tem aumento de bilirrubina, albumina baixa, TAP alargado, eu já vou pensar numa cirrose. Eu vou pensar na esteatose, de uma forma geral, também se ele já é diabético, alteração de lipidograma. E temos os exames de imagem que ajudam muito, embora nenhum desses exames de imagem é capaz de diferenciar a esteatose hepática, que é só gordura, da esteatohepatite não alcoólica, que é quando tem aumento da TGP. Não existe. Não dá para saber isso. Quem faz isso é o aumento, né, da TGP no sangue, você sempre descartando outras causas. E, por último, eu posso lançar mão da biópsia hepática. Quando eu falei para vocês da biópsia hepática e cirrose, que nem sempre eu faço, pelo contrário, na maioria das vezes, eu não faço, que eu junto a clínica, eu junto o laboratorial, eu junto o exame de imagem, eu consigo chegar nesse diagnóstico. Aqui também. Eu consigo chegar no diagnóstico da esteatose, da esteatohepatite, sem submeter o meu paciente a um exame que relativamente é invasivo. É pouco invasivo, mas não deixa de ser. Oi, gente. Não tá apresentando a sua tela. Ai, não? Tá aparecendo só você. Opa, só um segundinho que eu vou voltar. Peraí, só um pouquinho. Tá aparecendo agora, prof. Pro, seu microfone tá fechado. Não, eu sei, eu tô ajustando aqui, agora eu tô abrindo o vídeo, vai ficar horrível essa gravação. Gente, desculpa, tá? Eu vou ligar na minha internet para ver o que tá acontecendo, que toda hora tá caindo. Esse slide, até qual slide vocês foram? Até esse. Até esse. Aí eu falei do quadro clínico a vocês. Falei, estava aqui, ó, na parte da biópsia hepática, que nem sempre eu peço essa biópsia hepática, que é mais ou menos como na cirrose hepática. Vocês lembram disso? Acho que eu parei nessa parte. Aqui eu quero mostrar para vocês o ultrassom de um fígado normal, lembrando que o ultrassom não diferencia a esteatose da esteatohepatite, tá ali no slide.
mas o ultrassom me fornece um fígado normal e um fígado com esteatose. Vocês estão vendo aqui como ele está bem mais esbranquiçado do que nessa região? Na verdade, o radiologista, para ele dar o diagnóstico de esteatose, ele vai comparar a ecogenicidade desse fígado com o baço. A ecogenicidade do fígado tem que ser igual ao do baço, escurinho, meio cinza. Se ele está mais branco, né, mais esbranquiçado que o baço, a gente tem esteatose hepática. Quando o radiologista também vai falar lá, ultrassom tem esteatose nível 3, esteatose grau 3, que significa que 50% do meu fígado tem gordura, que é bastante. E tem o grau 1, grau 2, isso é só critério de curiosidade para vocês, quer dizer, vocês vão pegar o ultrassom e vão ver isso, é o radiologista que vai estimar isso para a gente. A biópsia hepática, então, permite uma correlação clínico-patológica com confirmação da esteatose. Você acha, né, que você tem a esteatose e a biópsia vai confirmar gotículas de gordura e excluir outras causas também, como álcool, hepatite, mas isso eu também posso excluir na anamnese. O paciente fala que não bebe. E no exame laboratorial não tem a GHBS, anti-HCV, então eu não tenho hepatite viral. Lembramos que há riscos, embora é um procedimento relativamente tranquilo, mas há riscos, a biópsia hepática. E assim, mesmo que eu não faça essa biópsia, o tratamento, assim como na cirrose, não vai mudar. Eu vou passar as mesmas medicações, independente da biópsia ou não. A decisão, então, de se propor a biópsia deve ser extremamente discutida e individualizada com cada paciente. Gente, só um pouquinho que eu vou fechar a janela aqui que eu abri, a janela e está ventando, só um segundinho. Me desculpe, eu abri a janela, começou a ventar de novo. Então, essa decisão de fazer ou não a biópsia deve ser extremamente discutida entre o paciente e o médico. Só que a biópsia permite graduar melhor essa atividade inflamatória. A gente se baseia muito pelo nível da TGP. Maior nível da TGP, consequentemente, mais atividade inflamatória tem dentro desse fígado. Mas a biópsia permite graduar de uma forma melhor o grau de fibrose e permite também detectar já a presença de fibrose, tendendo à evolução à cirrose hepática. Mas também, de novo, eu posso lançar mão de outros exames para ver de forma indireta a fibrose. Seria o ultrassom, que eu falei semana passada, a endoscopia para ver varizes esofágicas. Então, também não é obrigatório a realização da biópsia hepática para você visualizar essa gordura no seu fígado. Essa biópsia, vocês estão vendo aqui, é guiada pelo ultrassom, tem uma agulha e é retirado fragmentos do fígado e o patologista vai analisar no microscópio a quantidade de gordura e se ela tem inflamação, que seria a esteatohepatite e não somente mais a esteatose. Aqui é uma fotinha do fígado com uma agulha, sendo guiada por ultrassom, vocês estão vendo, né? A agulha aqui vai retirar o fragmento desse fígado. Aqui por videolaparoscopia, que é uma outra forma também, vocês estão vendo um fígado relativamente normal, não cirrótico, vermelhinho, e a agulha aqui sendo introduzida para retirada de fragmento. Aqui o que o patologista vai ver, que são essas gotículas, né, de gordura dentro do parênquima hepático, a esteatose. O tratamento da esteatose, gente, não tem medicamento. O tratamento da esteatohepatite tem medicação, tá? Então, não tem nenhuma medicação efetiva para a doença hepática gordurosa não alcoólica, que é a esteatose. Já para a esteatohepatite, há algumas medicações, nenhuma delas com nível A de evidência científica, mas que podem ajudar. Então, se chega um paciente com esteatose no ultrassom, sem aumento de TGP, eu vou propor dieta e atividade física, né? Mudança do estilo de vida. Agora, se esse paciente tem esteatose no ultrassom, com aumento de TGP, ele já tem uma esteatohepatite não alcoólica, além da boca,
e da perna, a gente pode lançar mão de algumas medicações para poder tratar melhor esse paciente. Você vai atacar, normalmente, os fatores de risco. Se ele é gordinho, vai emagrecer. Se ele é diabético, vai controlar melhor. A mesma coisa com o perfil lipídico. Se ele estava usando alguma daquelas medicações, né, corticoide, amiodarona, lógico, o tamoxifeno talvez não vai dar para suspender, né, amiodarona. Alguma que dê para você manejar melhor, a mesma coisa. E também, se ele já vem consumindo álcool, mesmo que não seja 20 gramas mulher ou 40 gramas homem, você vai, na verdade, não é nem reduzir, é cessar, é abstinência, ele não vai tomar mais álcool, pelo menos, até você tratar melhor o seu paciente. E sempre lembrando que um dos principais alvos do tratamento é o tratamento dessa resistência à insulina, é um dos principais objetivos. Tanto que a medicação que a gente mais prescreve para esteatohepatite não alcoólica, adivinhe, é a metformina, que ela vai estar agindo nessa resistência à insulina prejudicada no paciente com esteatohepatite não alcoólica. Então, aquela fotinha você vai apresentar, o paciente muitas vezes já sabe, mas você vai apresentar uma alimentação mais saudável, atividade física, mesmo mudança do estilo de vida dele. Em relação ao tratamento farmacológico, somente para esteatohepatite não alcoólica, que é quando aumenta a TGP. Tá? Aqui, ó, esteatohepatite não alcoólica. A correção da resistência à insulina melhoraria essa lesão hepática indiretamente por meio da redução necroinflamatória e da inibição ou suspensão da progressão para a fibrose. Os medicamentos que a gente prescreve, que atualiam nessa sensibilidade à insulina, são principalmente a metformina e a pioglitazona. Então, a gente prescreve muito. Às vezes vão pegar o paciente lá com esteatose tomando metformina. Às vezes vão perguntar, é diabético? Às vezes ele não é diabético. Mas a gente entrou com 500 miligramas no almoço e 500 miligramas no jantar para melhorar a resistência à insulina. Temos também a vitamina E, tem o nome comercial Emama, há várias outras vitaminas E. Eu faria uma analogia, assim como a vitamina C, o pessoal aí da dermato passa vitamina C para pele, anti-envelhecimento, anti-radical livre, antioxidante, a vitamina E teria o mesmo efeito para o hepatócito. Então, teria um efeito hepatoprotetor. Então, normalmente, quando eu pego um paciente mais gordinho, mais dislipidêmico, mais diabético ou pré-diabético, é a metformina. Quando eu já pego mais magrinho, que eu não consegui achar esse mecanismo da resistência à insulina, eu vou prescrever mais a vitamina E para ele, por exemplo. As estatinas, principalmente o perfil lipídico, mas nunca, de preferência, não a simvastatina. Vocês lembram que, principalmente, a simvastatina pode aumentar a TGP. O paciente tem aumento do triglicerídeos, vou dar preferência aos fibratos, ciprofibrato, né, fenofibrato, e essa daqui, que é mais difícil, bem difícil o uso dela, na verdade, lá no ambulatório, que vocês conhecem, que é a liraglutida, que vai aumentar a insulina, vai diminuir o glucagon, que vai tratar esse diabetes, que vai perder peso, vai emagrecer o nosso paciente, né? Vocês conhecem, Victoza, Saxenda, só que é uma medicação realmente é mais cara, mas dentre essas outras que eu citei a vocês, com certeza é de melhor evidência científica. Muitos de vocês, talvez tenham algum parente, ou já usaram, ou vão utilizar, a silimarina, cujo nome comercial mais comum é o Forfig, não é uma medicação com nível científico robusto para prescrição, já utilizei muito, confesso, mas não tem nenhuma evidência científica robusta para o uso da silimarina. Já essas outras medicações têm sim, embora a liraglutida tenha uma eficácia melhor ainda. Então, não existe nenhum milagre para esse paciente com esteatose, com esteatohepatite alcoólica, realmente é mudança do estilo de vida, é emagrecer. Quanto que geralmente a gente pede para emagrecer? 10% do peso. Então, se aquele paciente vem com 80 quilos, a gente pede para ele emagrecer 8 quilos, não é em 2 meses,
que seja 6 meses, que seja 1 ano, mas que ele coloque isso como um plano e depois não volte a ganhar mais peso. Gente, alguma pergunta? Não, prof. Não? Desculpa hoje, tá, gente? Porque essa conexão de internet, vocês viram que estava horrível. Eu vou fazer a chamadinha, então, aqui, tá, gente? O Calvinão. O Portelinha tá aí.